make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, minhas crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muitas alegrias, muitas bênçãos e graça, que o Espírito Santo possa vos conduzir, vos iluminar e abençoar nesta manhã de estudos. Meus filhos, hoje nós vamos iniciar o nosso livro 3, não é? O nosso livro de volume 3, que equivale à terceira avaliação do nosso ano letivo. Já concluímos a nossa segunda avaliação, já concluímos todo o nosso conteúdo do livro 2. Esse livro que trazia, não era, a temática Descobrir o que Sabemos. E agora o nosso livro 3, ele vai trazer a temática central com o tema Descobrir quem somos. Então, nós discutimos muitos temas, não é, em relação ao livro 2, Descobrir o que Sabemos. Tratamos sobre a verdade, sobre a mentira, já discutimos também sobre os pontos de vista, discutimos sobre as buscas de saberes e as formas de saberes, discutimos sobre a ética e a cidadania e concluímos aquele livro com o tema, não é? Como sabemos, não é? Então, nós vimos a importância do empirismo e do racionalismo. E agora, nós temos um livro todo pela frente para descobrir, não é? Quem somos, não é? Como saber quem nós somos, como nos apresentamos e como nós queremos vir a ser diante, não é? Da existência, diante da manifestação em olhos, não é, dos outros, ok? Então, na tela, meus filhos, para que a gente possa ver quais são os objetivos gerais do nosso livro, volume 3. Na tela, então, o objetivo 1 é explorar a leitura e o diálogo oral e escrito com texto de diversos gêneros, compreendendo os elementos filosóficos presentes neles. Segundo, desenvolver a capacidade de apreciação das artes para compreender as experiências estéticas na vida humana. Terceiro, observar a si mesmo, reconhecer suas forças e fraquezas, aceitar-se tal como é e ver-se sob uma perspectiva positiva. Então, meus filhos, esses são os objetivos que vamos trabalhar no decorrer dessa nossa terceira avaliação. Esses objetivos, né, com essa temática de descobrir quem somos, vai ser trabalhado, né, capítulo por capítulo, e ao chegar lá no final do livro, tá, na nossa sexta, sétima aula mais ou menos, nós vamos ter já um bom leque de conhecimento, um bom leque de informação e investigação sobre o nosso próprio ser, sobre o nosso próprio existir. Então, nossa aula, de fato, ela começa, não é, na página 3 e ela vai até a página 4. Então, juntando aí na página 2, que vocês têm uma atividade, um exercício para fazer depois da nossa aula, né, que fossem aulas presenciais, faríamos antes, mas como nós estamos nesse sistema, você fará essa atividade da página 2 depois da nossa aula, com a orientação da atividade da aula do dia, tudo bem? Então, meus filhos, na tela a nossa página 3. Nos capítulos anteriores refletimos sobre a diversidade, as mudanças que você experimenta e percebe, as formas de existir e de conhecer o que existe. Ao abordar esses assuntos, você se deparou com dúvidas e problemas filosóficos. Ainda assim, tomou alguma certeza como pontos de partida, não é mesmo? Por exemplo, em algum ponto você perguntou se realmente existe e se as outras pessoas também existem, ou se de fato é possível conhecer a si próprio e aos outros. No mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas.
todas unidas e diferentes entre si. Cada qual tem a sua aparência e história, seus pensamentos e sentimentos, suas habilidades e limitações. Por tudo isso, dizemos que cada uma delas tem a sua própria individualidade, isto é, um modo de ser que não se repete. Sendo assim, o que uma pessoa pode saber sobre si mesma e sobre as demais? Talvez essas perguntas lhe pareçam estranhas, mas despertam o interesse dos filósofos, pois eles costumam investigar até mesmo o que a maioria das pessoas julgam conhecer e compreender muito bem. Ainda assim, descobre e aprende cada vez mais. Meus queridos, faça o mesmo. Shalom? Então, meus filhos, nós vamos discutir essa temática da nossa existência e da existência dos outros, não é? Nós temos aí bilhões de seres humanos do mundo, não é? Cada qual com a sua personalidade própria, cada qual, não é? Com seus comportamentos, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas ações e as suas razões, tá? E nós somos um desses bilhões com a nossa individualidade, não é? Com a nossa personalidade própria. Então, tanta gente, não é? É impossível conhecer todo mundo, tá? Mas esqueçamos, não é? Em conhecer todos, não é? Todo mundo na totalidade e nos preocupemos em conhecer a nós mesmos, tá? Você se conhece a si mesmo? Ah, então, a importância da nossa aula, da nossa primeira aula desse capítulo, né, deste volume, é nos questionar. Você se conhece a si mesmo? Será que eu me conheço? Quem eu sou? Ah, lá no nosso material do 6º ano, quando vocês estavam no 6º ano, vocês estudaram, né? O filósofo Sócrates. No 7º ano ele vai retomar novamente, não é? Mas com novas perspectivas. Mas o fato de que no 6º ano nós estudamos que Sócrates dizia, não é? O sujeito, a pessoa, o ser humano que não conhece a si mesmo, ele não pode esperar conhecer muita coisa não, tá? Não pode conhecer os outros, já que o próprio ser não se conhece, como é que ele pode conhecer mais alguém ou alguma coisa, tá? Então, parte dessa premissa do autoconhecimento, tá? Então, parte do princípio da autoavaliação, do autoexame, né? Da autocorreção, tá? Mas, professor, como é que eu não me conheço, tá? Como é que eu faço para que eu possa me conhecer? Se você está assistindo esse vídeo, se você está prestando atenção, se você está fazendo a leitura do seu material e fazer as atividades, com certeza você vai aprender a se conhecer melhor. Contudo, não significa que você vai se conhecer na sua totalidade neste volume, no 7º ano. Lá no 6º ano nós discutimos, não é? Cada pessoa é um microcosmo dentro do macrocosmo, né? Cada pessoa é um pequeno universo. Então, um universo que nós nunca podemos conhecer na totalidade. Contudo, nós podemos conhecer muita coisa do universo, se assim nós nos interessarmos em querer conhecê-lo, né? Então, se você tiver o interesse de querer se conhecer, você tiver o interesse de querer, não é, se autoexaminar, se autoavaliar, você com certeza vai conhecer muito de você mesmo, né? Vai ver os seus defeitos, vai ver as suas qualidades, não é? Vai superar os seus defeitos, vai valorizar as suas qualidades, tá? Então, é importante você fazer esse exercício, é importante você fazer esse exame, tá? Filosófico de tentar saber de fato quem você é, quem de fato nós somos, tudo bem? Então, meus filhos, o próximo texto da tela de vocês, Conexões, página 4, tá? Nós, no texto a seguir, uma professora provoca os alunos a pensar acerca de uma interessante pergunta.
Leia o texto, reflita sobre essa pergunta e sobre a resposta encontrada por um dos alunos. Depois, você poderá dialogar com os colegas para investigar outras perguntas que podem ser tão difíceis e tão interessantes qual esta. Eu sei que existo? Meus filhos, você tem certeza que você existe? Será que você não é apenas uma criação da mente, não é a criação da visão, não é, de alguém? Não, professor, eu sei que existe, então me prova, não é? Me cria um conceito, um argumento de como você sabe que você existe. Então, na semana passada, a professora de filosofia nos deu uma tarefa de pesquisar o que é uma holografia. Lá fui eu pesquisar e descobri. Holografia é uma imagem tridimensional que podem ser projetadas. Vi algumas que até parecem ser coisa ou pessoas de verdade. Depois encontrei uma lista de filmes em que os personagens humanos conviviam como outros, que eram holografias. Ontem tivemos aula de filosofia, outra vez. Todos apresentamos as nossas pesquisas e quando falei dos filmes que descobri, a professora fez algumas perguntas. Na vida real também podemos confundir uma imagem com uma pessoa real? E ao contrário, será que algum de nós podemos ser confundido com uma imagem? Achei essa ideia meio maluca e disse que não. Aí ela perguntou: por que não? Porque eu existo, respondi. Ela respondeu: como você sabe que existe? Ela quis saber. Foi quando bateu o sinal e a resposta dessa pergunta virou tarefa de casa. Resultado, faz um tempão que estou aqui me perguntando: como é que eu sei que eu existo? Eu sei que existo, mas não sei responder como é que eu sei, entende? Opa, espera aí. Se eu não existisse, não poderia saber que existo, nem ficar pensando em como e o que eu sei e como é que eu sei disso. Embananou a mente de vocês, criancinha, esse texto? Não, esse texto ele é extraordinário, tá? Então aí mostra um aluno que fica, não é, filosofando para responder a pergunta, não é, da sua professora, tá? Será, meus filhos, que nós podemos confundir a realidade com o imaginário? Será que nós podemos, não é, confundir a ficção com o real? Será que nós podemos, não é, confundir a realidade com o sonho? E se os seus colegas que você imagina que existe, não é, for apenas uma criação da sua imaginação? E se nós, de fato, não é, for apenas uma ideia, formos apenas um pensamento de alguém? Já houve um filósofo que pensou sobre isso, o filósofo René Descartes, não é? Também já falamos sobre ele, mas a professora desafia esse aluno, tá? Essa turma, a comprovar a sua existência. E você conseguiria dar uma resposta mais plausível e lógica e racional de que o que esse aluno deu nesse texto? Esse aluno, ao meio do seu pensar, ao meio do seu refletir, ele chegou a uma conclusão. Se eu sei que eu existo, né? E se eu estou pensando sobre a minha existência, se eu estou questionando isso, eu só posso existir. Porque se eu não existisse, eu não estava preocupado em explicar para a minha professora que eu existo. Então, o que ele fez aqui foi utilizar o raciocínio de um filósofo chamado René Descartes. Ele utilizou, não é, o pensamento para comprovar a sua existência.
Ora, legal! Então ele utilizou da filosofia, porque ele não comprovou a sua existência pela audição, pela visão, pelo tato, pelo paladar. Ele não utilizou os sentidos para provar a sua existência, mas ele utilizou o pensamento para provar a sua existência. Por isso, a frase que resume o pensamento desse aluno é a frase que o René Descartes respondeu lá na sua obra chamada Discurso do Método. Penso, logo existo. Se eu penso, é porque eu existo. Se eu não existisse, não tinha como eu pensar. Penso, logo existo. Shalom? Beijo no coração de todos os meus filhos. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.